Você sabia que o mercado de carros usados no Brasil está prestes a passar por uma das maiores crises dos últimos 5 anos? E o pior, a maioria dos compradores e até dos lojistas ainda não percebeu. A Localiza, maior locadora e revendedora de seminovos do país, acabou de soltar seus resultados e os números foram um banho de água fria. Logo depois do anúncio, as ações despencaram mais de 15% numa tacada só. Isso não é queda. Isso é o mercado gritando que tem algo muito errado acontecendo. E esse problema vai bater direto no seu bolso, seja você comprador, vendedor ou dono de carro. Eu fui ao leilão essa semana e os preços estavam melhores do que eu esperava. E não porque o mercado melhorou. Foi porque tem muito carro sobrando e pouco comprador com dinheiro no bolso. Isso é fraqueza, gente. Fraqueza pura. O telefone toca e adivinha qual é a frase mais repetida? Moço, eu tenho R$ 2.000 de entrada. Dá para financiar um Gol de R$ 35.000? Ou então, qual seria a parcela? Porque eu só consigo pagar até R$ 400 por mês. Meu amigo, R$ 400 por mês num carro de R$ 35.000? Isso não é financiamento, isso é ilusão. O CDC, que é o crédito direto ao consumidor, está com taxas tão absurdas que a parcela engole o salário antes do 10º dia do mês. Isso é o retrato de uma economia que está sugando o brasileiro por todos os lados. Conta de luz, mercado, aluguel, e no final do mês não sobra nada para guardar para comprar um carro digno. Mas voltando à Localiza, porque ela nos dá mais pistas do que parece, sabe o que uma grande empresa faz quando acha que o pior ainda está por vir? Ela para de recomprar as próprias ações. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles pausaram o programa de recompra e isso é um sinal vermelho piscando no painel. Pensa comigo, quando uma grande empresa recompra suas ações, ela está dizendo ao mercado: acreditamos no nosso futuro, nosso papel vai valorizar, vale a pena investir em nós mesmos. Quando ela para, ela está dizendo uma de duas coisas. Ou as ações não vão subir tão cedo, então nem vale a pena o investimento. Ou pior ainda, eles precisam guardar esse dinheiro porque sabem que vem bomba pela frente. E no caso do mercado de carros usados brasileiro, a bomba tem nome e sobrenome: inadimplência. As financiadoras estão com uma carteira enorme de contratos de risco, crédito concedido na época em que o juro estava mais fácil, para cliente com pontuação no Serasa na corda bamba. E agora? Agora o boleto vence, o cliente não paga, o carro vai para a retomada pela financiadora. E aí começa o efeito dominó. Pensa no ciclo. O cliente não consegue pagar o financiamento, perde o carro, precisa de outro carro para trabalhar, vai tentar outro crédito e aí descobre que a pontuação no Serasa foi para o ralo junto com o carro. Financiadora não aprova mais, banco não aprova mais. O cara ficou sem carro e sem crédito ao mesmo tempo. Ficou com um carro retomado que precisa ser avaliado, preparado e revendido num mercado que já está com o estoque cheio. É uma bola de neve que ninguém para de rolar, só muda quem está sendo esmagado por ela. E é aí que entra o pequeno lojista. Quando o crédito seca e o financiamento vira sonho distante, o cliente sem opção bate na porta de quem vende carro barato, à vista, sem burocracia. Não quer parcela, não quer financiamento, não quer risco. Quer chave na mão e documento no nome, porque já aprendeu da pior forma possível o que acontece quando você deve para a financiadora e o mês aperta. Esse cliente não está comprando sonho, ele está comprando sobrevivência. E é exatamente esse perfil que move o mercado de usados populares quando a economia aperta o pescoço de todo mundo. Agora voltando para a Localiza e a Movida, porque os analistas apontaram algo que parece óbvio, mas que muita gente no mercado ignorou por tempo demais. Elas estão perdendo fatia de mercado. E o motivo? Os preços estão altos demais. Simples assim. O consumidor olha para o preço do seminovo da locadora na Web Motors, olha para o saldo da conta e fecha o aplicativo sem comprar nada. Mas aí você me pergunta, e as plataformas digitais de venda de carros? Porque elas continuam crescendo, o marketing está por todo lado, o modelo parece moderno, digital, sem enrolação. Como alguém consegue crescer num mercado que está claramente travado? A resposta está em quem está bancando a festa. Os bancos e financiadoras entraram pesado nesse mercado digital, oferecendo crédito na palma da mão, aprovação rápida pelo aplicativo, parcela que parece caber no bolso. O consumidor não sente o peso do juro porque a experiência é tão fluida que ele assina antes de pensar direito.
Já a Localiza ainda depende do modelo mais tradicional, onde o cliente precisa ir até a loja, sentar na cadeira, olhar no olho do vendedor e assinar o contrato na mesa. Esse atrito todo faz com que o cliente pense mais, compare mais e muitas vezes desista no meio do caminho. Não é necessariamente que um seja melhor que o outro. É que num mercado onde o crédito está caro e o consumidor está com medo, quem remove mais obstáculos no caminho da compra leva vantagem, mesmo que o preço final seja igualmente salgado. A Localiza está tentando se modernizar. Estão investindo em plataforma digital, querendo que o cliente consiga fazer mais coisa pelo aplicativo sem precisar ir até a loja. Mas o problema é que eles têm uma estrutura gigantesca, dezenas de filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, funcionários, aluguel, infraestrutura física. Migrar esse navio para o digital não é questão de meses, é questão de anos, e o mercado não está esperando. Não é à toa que houve mudança na liderança? Quando os números derretem e o modelo começa a rachar, a primeira cabeça a rolar é a do topo. A nova gestão chegou com a missão de consertar o que claramente não está funcionando mais. Porque olha, vou ser honesto aqui, eu mesmo acredito que daqui a 10 anos, o modelo tradicional de revenda de carros como conhecemos hoje vai ter mudado completamente. O consumidor está mandando um recado claro para todo mundo nesse mercado. Ele não quer mais passar horas numa loja, negociar com o vendedor, assinar pilhas de papel. Ele quer praticidade, transparência e velocidade. Quem não entregar isso vai ficar para trás, seja grande ou pequeno. E nesse cenário, quem está ganhando o jogo por enquanto são os bancos e financiadoras que souberam se posicionar no digital. Eles chegaram como disruptores numa indústria engessada há décadas, oferecendo crédito na palma da mão. E por mais que eu seja do modelo tradicional, preciso reconhecer, eles acertaram em cheio no ponto de dor do consumidor. Mas agora preciso te contar o que está acontecendo nos bastidores desse sistema de crédito fácil, porque aí a história fica bem mais interessante e um pouco mais sombria. O modelo básico de revenda de usados todo mundo conhece. Compra o carro do consumidor por um preço, vende por um preço maior, embolsa a diferença e ainda ganha uma comissão em cima do financiamento. Isso existe desde que o primeiro carro saiu de uma fábrica. A Localiza faz isso. O pequeno lojista faz isso? Todo mundo faz isso. O que os bancos e financiadoras fizeram foi pegar esse mesmo modelo e turbinar com tecnologia e crédito fácil. Eles não ganham só na venda do carro. Eles ganham na aprovação do financiamento, no seguro embutido, na garantia estendida, em tudo que vem depois da assinatura. O carro quase que vira o pretexto para vender um pacote financeiro completo. E é aí que o perigo mora. Então vamos chamar o que está acontecendo pelo nome que merece. Os bancos e financiadoras aprovam créditos que muitas vezes não deveriam ser aprovados, empacotam esses contratos e os repassam entre si por preços inflados. O risco sai do balanço de um, aparece no balanço de outro, o lucro aparece no resultado, o mercado aplaude. É uma roda que gira muito bem até o dia que para de girar. E aqui está a diferença fundamental entre os modelos. A Localiza sobrevive vendendo carros. O lucro dela depende de comprar bem, preparar o veículo e revender com margem. Se o carro não vende, o caixa sangra. Simples assim. Já os bancos e financiadoras, na prática, vendem crédito. O carro é só o pretexto para gerar o contrato de financiamento. Eles não estão necessariamente no negócio de carros, eles estão no negócio de dívida. E dívida mal precificada, empurrada para o consumidor errado, tem prazo de validade. Agora vamos falar de números concretos, porque é aqui que a Localiza revela o tamanho do problema. Eles baixaram o preço médio dos seminovos. Em teoria, quando você baixa o preço, o volume de vendas sobe. É básico de economia, produto mais barato, mais gente compra, mas o que aconteceu foi o oposto. O lucro por unidade caiu aproximadamente 10% e, mesmo assim, o número de carros vendidos continuou caindo junto. Preço menor e volume menor ao mesmo tempo. Isso é o pesadelo de qualquer revendedor. E tem mais um detalhe que poucos estão falando. A tabela FIPE demorou demais para reagir a essa queda. Enquanto o mercado real já estava negociando abaixo do valor tabelado, a FIPE ainda mostrava preços altos, criando uma ilusão de que os carros valiam mais do que o comprador estava disposto a pagar. O resultado? O lojista ficou espremido entre a FIPE que não baixava e o cliente que não pagava o preço cheio. Quem precisava de liquidez teve que vender abaixo da tabela para gerar o estoque, corroendo a margem que já estava fina.
A Localiza está tentando fazer exatamente isso. Mas imagine fazer essa mesma operação com milhares de carros espalhados por todo o Brasil. Você não pode simplesmente acordar numa segunda-feira e mandar baixar 15% em tudo. Porque se o número certo era 8%, você acabou de jogar 7% de margem no lixo em cima de um volume absurdo de veículos. Cada ponto percentual errado representa milhões de reais evaporando. Então eles precisam testar. Baixam 5%, observam o mercado por algumas semanas. Baixam mais 5%, observam de novo. E o problema é que enquanto eles estão fazendo esse ajuste lento e cuidadoso, o mercado continua caindo por baixo deles. É como tentar subir uma escada rolante que desce. Você se move, mas o chão continua recuando. Não tenho inveja de quem está na gestão da Localiza agora. É uma equação impossível de resolver rápido quando a operação é desse tamanho. E falando em problemas sem solução fácil, deixa eu te falar do meu maior pesadelo como pequeno lojista, que não é preço, não é financiamento, não é cliente sem dinheiro, é estoque. Sempre foi e continua sendo estoque. Será que compro mais carro agora que o leilão está com preço bom? Ou será que já tenho carro demais no pátio e preciso girar antes de trazer mais? Estou bem posicionado para o fim de ano quando a demanda sobe? Ou vou me encher de carro justamente quando o mercado resolver travar? É um acordeão que nunca para de abrir e fechar. Mas quanto mais tempo passa nesse mercado, mais difícil fica encontrar bom estoque. E o engraçado é que não deveria ser assim. A dificuldade de encontrar carro bom pelo preço certo só aumenta. E o problema agora não é quantidade de dinheiro para comprar. É encontrar o carro certo, no estado certo, pelo preço certo. Porque olha o que está acontecendo. As concessionárias de carros novos estão vendendo menos. Quando uma concessionária vende menos carro novo, ela recebe menos carro usado como troca. Quando ela recebe menos troca, ela manda menos carro para o leilão. Quando ela manda menos carro para o leilão, eu chego lá e encontro menos opção para comprar. E aí tem 10 outros pequenos lojistas do meu lado querendo a mesma coisa que eu. Com menos oferta e mesma demanda, o preço no leilão não cai. Ele sobe ou fica teimosamente alto. E tem outro fator que pouca gente está falando, o repasse. Quando o lojista compra um carro no leilão ou de um particular e percebe que não consegue vender pelo preço que precisa, ele repassa esse carro para outro lojista, geralmente mais barato, para se livrar do problema. Isso significa que o carro vai rodando de pátio em pátio, cada um tentando encontrar o comprador que ainda não apareceu. E quando o repasse começa a aparecer com frequência no mercado, é porque o estoque está caro, a demanda está fraca, e todo mundo está tentando se livrar do problema antes que ele vire prejuízo. Esse é o aperto real do pequeno lojista hoje. Estoque escasso, caro e consumidor sem poder de compra. É uma faca de dois gumes cortando dos dois lados ao mesmo tempo. Lembra do período entre meados de 2021 e começo de 2022? A pandemia bagunçou a cadeia de produção, faltou semicondutor, faltou carro novo, o usado explodiu de preço. Foi pesado. Mas o que está acontecendo agora está chegando perto daquele nível, por razões completamente diferentes. Porque hoje o problema não é falta de carro no mundo. O problema é que o dono do carro bom não quer vender. Não vai trocar por 0 km porque o carro novo está absurdamente caro e o financiamento está inviável. Não vai vender porque não sabe se vai conseguir comprar outro depois. Então, ele fica com o que tem, cuida melhor e o mercado de usados vai secando aos poucos pela falta justamente dos melhores carros. O brasileiro não é idiota. O mercado está cheio de carro ruim a preço de carro bom. E isso é um problema que não tem solução rápida. É exatamente por isso que eu acompanho de perto o que as grandes empresas do setor estão fazendo. Quando a Localiza e a Movida aumentam ou reduzem o estoque, quando os bancos e financiadoras mudam a régua de aprovação do crédito, quando os preços médios na Web Motors e na OLX começam a se mover, tudo isso me dá pistas do que está vindo pela frente. Isso pesa muito mais do que qualquer planilha de resultado consegue mostrar. E é justamente esse peso que me faz estudar o mercado com seriedade, acompanhar os números das grandes, entender as tendências antes que elas cheguem na minha porta. Porque quando a tempestade chega, eu preciso já estar com o telhado reforçado, não correndo atrás de telha no meio da chuva. E é isso que esse canal existe para fazer. Enquanto todo mundo está reclamando do mercado sem entender o porquê, a gente está aqui destrinchando os números, traduzindo o que os grandes estão fazendo e te entregando informação de verdade para você tomar decisão com mais segurança.
Se esse vídeo abriu sua cabeça sobre o que está acontecendo no mercado de carros usados no Brasil, deixa o like agora. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo para você. Se inscreve também, porque tem muito mais vindo por aí. E se você conhece alguém que está pensando em comprar ou vender um carro agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser que você salve o bolso dela antes que o mercado faça isso por você. Até o próximo!